Segunda aos Coríntios, capítulo 8. Versículo 1 até o versículo 15. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância, no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco não teve falta. Amém. É uma obra de um escritor importante na literatura, Charles Dickens, a obra intitulada Contos de Natal. Ele relata a história de um homem avarento chamado Ebenezer Scrooge, um velho rico que só pensava em si, que precisou ser sacudido com o futuro aterrador que lhe esperava caso não mudasse de motivação e vida. E esta obra foi feita filme depois, ou desenho, ou animação, e realmente animador, lendo a obra ou vendo a obra por meio do filme, o desfecho da história, a transformação que lhe acontece, e vendo como ele, no final da história, expressa voluntariedade tão abnegada, tão entregada. Nós, de igual maneira, travamos uma luta intensa contra a tendência do egoísmo, contra a tendência do pensar em si e viver para si, tendência esta que é envenenada, ou que envenena o nosso ser por causa da velha natureza que, todavia, nos importuna tanto, nos assedia. E o movimento obrigatório do crente é exatamente dilatar o coração na voluntariedade da entrega, do serviço ao outro, em amor a Deus. Se alguém fosse escrever sobre a sua vida, qual o título dessa obra dariam, para essa obra dariam, para descrever a sua vida? Se alguém fosse dizer alguma coisa sobre você, o que seria dito? Nós temos aqui no texto lido igrejas que caberiam muito bem para as mesmas o seguinte título: igrejas que se alegraram na riqueza do serviço.
As igrejas da Macedônia poderiam muito bem receber essa titulação. Igrejas que se alegraram na riqueza do serviço. Nós temos dois contextos diferentes e duas respostas diferentes. O primeiro contexto é o contexto de fartura, de estabilidade, no qual vivia a igreja em Corinto. O segundo contexto era o contexto de escassez, pobreza, dificuldades, tribulações, contexto no qual viviam as igrejas da Macedônia. Quais eram essas igrejas? A igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia, dentre outras faziam parte dessas igrejas que estavam estabelecidas na Macedônia. Atos capítulo 16, nós temos informações acerca disto, capítulo 16, versículos 8 e 9, na própria carta aos Romanos, capítulo 15, versículos 25 e 26. Paulo, em sua terceira viagem missionária, não esqueceu de conduzir ofertas para alguns irmãos crentes necessitados, que ele chama em Atos capítulo 8, versículo 4 e capítulo 9, versículo 1, de santos. Essas ofertas que ele fez questão de levantar foi para atender a necessidade desses santos. Nesses textos referidos, a expressão lá é assistência aos santos. Em Atos capítulo 11, versículos 27 a 30, Paulo já havia também considerado esse cuidado. O que notamos assim de imediato é esta sutileza, esta percepção afinada, refinada do apóstolo Paulo para a necessidade geral e para o respeito e a observação dos contextos distintos e suas necessidades. Ele estava pendente com as igrejas da Macedônia, que estavam atravessando um tempo difícil, financeiro, socialmente. Então ele apela às igrejas para que percebam e vivam a teologia da generosidade e vivam as riquezas da graça do serviço. E ele faz isto aqui com a igreja em Corinto, capítulos 8 e 9 dessa carta, ele está insistindo com esse tema. Ele está se esforçando aqui para que a igreja se sensibilize, a fim de que ajude as igrejas da Macedônia com doações generosas para os crentes pobres da igreja de Jerusalém. Essa é a questão aqui. Mas o padrão apresentado por Paulo e aplicado a nós, portanto, o padrão aplicado a todas as igrejas de todos os tempos, o padrão é a riqueza do serviço. Esse é o grande princípio estabelecido aqui, ainda que o esforço do apóstolo Paulo tenha sido para atender necessidades muito pontuais e específicas, e ele se dirige para igrejas muito específicas, a aplicação para todas as épocas está o tempo todo aqui sendo sinalizada, como um sinaleiro na estrada, apontando direção. E o padrão é este, o padrão que é uma graça servir. E aí, a razão é porque a riqueza sem fim no serviço. E aqui o serviço dizia respeito à entrega de um donativo material, a fim de auxílio das igrejas a igreja de Jerusalém, que precisava da vivência, da abnegação dos irmãos em Corinto, assim como as igrejas da Macedônia, que eram igrejas pobres, estavam atentas e aportando para com a igreja pobre de Jerusalém. E por conta da perseguição, das dificuldades, a igreja precisava desse olhar fraterno. Por que a riqueza no serviço é graça de Deus? A abundância da riqueza do serviço. Esse é o título da mensagem dessa hora. A abundância
da riqueza do serviço. O que faz a abundância da riqueza do serviço? A abundância da riqueza do serviço concede a oportunidade de servir como fruto da graça de Deus. A abundância da riqueza do serviço concede a oportunidade de servir como fruto da graça de Deus. Veja o capítulo lido, os versículos primeiros aí. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Igrejas que mencionei, quais eram essas igrejas, algumas delas. Que graça foi esta concedida a esse grupo de igrejas? Versículo 2: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles, dos crentes macedônios, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Veja o versículo 6: o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Tito era o mensageiro, aquele que levava esses donativos. E Paulo está dizendo, assim como os irmãos das igrejas na Macedônia entenderam a abundância da riqueza do serviço como oportunidade da graça de Deus para servir, e Tito foi instrumento de Deus para a condução desses donativos, assim eu espero que esta graça para servir também seja derramada sobre vocês. Igreja em Corinto, versículo 8: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Paulo está dizendo aqui então que o exemplo das igrejas de Macedônia forçavam a prova da entrega e do amor dos coríntios. Então, a abundância da riqueza do serviço concede a oportunidade de servir como fruto da graça de Deus. No caso aqui, a graça havia sido concedida àquelas igrejas para servir. Não foi dada a dádiva da prosperidade material, porque prosperidade material também é graça de Deus, não é? Sim, mas o texto enfatiza que a abundante graça foi concedida no doar, apesar da impossibilidade material. A graça não estava revelada aqui no contexto específico ao ambiente de fartura das igrejas da Macedônia, porque elas não eram igrejas fartas, não eram igrejas ricas, não eram igrejas com investimentos que poderiam a qualquer momento desfazer deles para ajudar. Eram igrejas pobres, que viviam tempos difíceis, mas haviam entendido que a oportunidade de servir outros era a graça de Deus. E isto é riqueza. E segundo a teologia da generosidade, aliás, você não ouve falar sobre teologia da generosidade aí, ouve? Você ouve falar da teologia da prosperidade, não é? É muito curioso isso, não é? Por que as pessoas não falam da teologia da generosidade? Porque esse é o caminho bíblico. O caminho bíblico é o entendimento da graça, do serviço, da entrega como reconhecimento da graça de Deus. Que coisa linda que está acontecendo aqui. Aqueles irmãos tiveram disposição para dar um pouquinho do pouquinho que tinham. Tudo muito contado, muito regrado, mas eles haviam entendido que compartilhar o pouquinho que tinham
era a graça de Deus. A palavra graça aparece pelo menos 6 vezes aqui nesse capítulo, e todas as 6 vezes que aparece a palavra graça nesse capítulo, aponta para a contribuição, para a entrega, a doação. Riquezas, abundância da riqueza do serviço concede a oportunidade de servir como fruto da graça de Deus. Graça de Deus de servir com o que tenho. E nós vamos ver já que também com o que não tenho. Capítulo 8, nós percebemos outro benefício, outra entrega da abundância da riqueza do serviço, outro saldo da abundância da riqueza do serviço. Além da concessão da oportunidade de servir como fruto da graça de Deus, outro saldo da abundância da riqueza do serviço é o aumento do serviço diante da intensidade da dificuldade. É graça o aumento do serviço diante da intensidade da dificuldade. Versículo 2: porque no meio de muita prova de tribulação, vejam agora a antítese, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Percebem os contrastes? Quanto maior a dificuldade, maior o serviço prestado pelos irmãos macedônios. A graça concedida no meio da mais severa tribulação recebeu como resposta a grande alegria de doar, de entregar. E a extrema pobreza superabundou em rica generosidade. Foi algo parecido como a oferta da viúva pobre. Vocês se lembram? Deu tudo o que tinha, mostrando onde estava o seu coração. Marcos 12, 44. Paulo está usando o exemplo das igrejas da Macedônia, que estavam passando por grandes dificuldades, mas que haviam contribuído generosamente. Essas igrejas não somente sofreram aflições, mas o texto é muito enfático quando diz que experimentaram muita prova de tribulação, encontravam-se em profunda pobreza. A expressão literal aqui, para a tradução que temos aqui, para o sentido do texto, é a expressão extrema miséria. Assim estavam os irmãos macedônios, financeiramente falando, paupérrimos. Mas mesmo naquela condição de miséria absoluta, e o termo grego descreve um mendigo que não tem nada, nem a esperança de receber algo de ninguém, essa situação não impediu as igrejas da Macedônia de aumentarem o serviço diante da intensidade da dificuldade. Como é que esses irmãos ficaram dessa maneira, pastor? Como é que essas igrejas ficaram numa situação de miséria absoluta assim? É possível que tudo isso tenha sido decorrente da expressão de sua fé. Essas igrejas foram alvos de exclusão da sociedade. Irmãos perderam o emprego por serem cristãos. Outros foram excluídos de associações comerciais, porque se recusaram a se envolverem em maracutaias comerciais, foram excluídos. Outros expoliados, tiveram os bens expoliados, a ponto da igreja as igrejas passarem aquelas dificuldades, essas dificuldades mencionadas. No entanto, as circunstâncias não impediram essas igrejas de desfrutarem da riqueza, da graça de dar. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua
generosidade. Então, abundância de riqueza da graça do serviço aumenta o serviço diante da intensidade da dificuldade. Mas também gera uma alegria que rompe limitações. Eles não só tiveram a disposição para entregar, meus irmãos, porque há a entrega e entrega. Eles expressaram a alegria no ato. Porque alguém pode entregar sem alegria. Alguém pode querer servir sem alegria. Por isso lemos no Salmo 100, verso 2. Porque a qualificação do serviço exigido por Deus é com alegria, servir ao Senhor com alegria. Aqui eles não somente tiveram a compreensão do aumento do serviço diante da intensidade da dificuldade, mas eles expressaram a alegria no fazer. Está muito claro aqui no verso 2, abundância de alegria, manifestaram, não foi algo que ficou para eles, aqui dentro, sem que ninguém percebesse, era evidente como eles estavam servindo com abundância de alegria, era inconteste. Porque eles entendiam que isso era graça. Abundância de riqueza no serviço gera alegria que rompe limitações. Versículo 4, veja, versículo 3, não é? Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, quais posses eles tinham? 2 quilos de feijão na despensa? 1 quilo de farinha? Posse aqui é o mínimo que eles tinham. E diz o texto, na medida de suas posses, e mesmo além das suas posses, se mostraram voluntários. Versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos, eles imploravam ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo que conhecia a realidade dessas igrejas, possivelmente tenha se dirigido a esses irmãos, tenha dito assim, olha, vocês estão isentos da ajuda, viu? Porque eu sei o que vocês estão passando. Vocês não precisam se ocupar com essa tarefa. Eu estou indo a Corinto e logo, vou escrever uma carta para a igreja, uma igreja farta, abastada, muitos dons, uma igreja rica, eu vou clamar à igreja de Corinto para esse auxílio. Vocês não precisam se ocupar com isso. E quando os irmãos vão sinalizar, eles dizem, por favor, Paulo, não faça isso não. Deixa a gente participar desse serviço. Nós te imploramos, nós queremos doar. Nós queremos servir. Nós queremos entregar. Mas você só tem 1 quilo de feijão em casa. Eu dou meio quilo. Divido. Eu quero fazer. Pedindo-nos com muitos rogos. Por que esses irmãos agiram assim, meus amados? Porque eles entendiam que servir era graça de Deus. E participar do serviço era mergulhar no oceano da graça de Deus. Daí se explica a manifestação exuberante de alegria. Manifestaram alegria em participar da assistência aos santos. Abundância da riqueza do serviço, como graça de Deus, gera alegria que rompe limitações. Veja o 5. E não somente fizeram como nós esperávamos. Por que Paulo diz que ainda que, muito provavelmente, ele entendesse a isenção dos irmãos, se fosse o caso, em não participar, por que ele expressa dessa maneira no verso 4?
que ele esperava aquela atitude dos irmãos, isto é, de implorar para participar. Por que ele diz isso? Porque ele fala com tanta convicção que ele esperava aquela atitude mesmo. Porque não tem como esperar outra atitude do crente. Se é crente, não tem como esperar outra atitude. Não há desculpas. Se é crente, esses elementos estarão presentes. Porque o crente, ele foi resgatado pela graça para a graça, para viver em graça. E Paulo diz, olha, eles fizeram não somente como eu já esperava, porque é próprio do crente, mas eles também deram-se de si mesmos. Houve um envolvimento inteiro. Eles se entregaram a isto, eles sofreram com isto, eles se alegraram com isto, eles sofreram com a necessidade, a situação das igrejas pobres de Jerusalém. Eles sofreram com a impossibilidade da circunstância de dar mais, de entregar mais. Então eles se deram ao Senhor primeiro e reflexivamente aos outros. Como é que tem que ser feito? No resumo dos mandamentos, a Deus revelando aos outros. O serviço é fruto de um reconhecimento alegre da presente graça de Deus. Mas a riqueza de abundância de serviço, além de conceder a oportunidade de servir como fruto da graça de Deus, além de aumentar o serviço diante da intensidade da dificuldade, além de gerar alegria que rompe limitações, também dá o privilégio de servir a favor do reino. Versículo 4. Além da assistência material aos crentes pobres de Jerusalém, Paulo tinha outras bênçãos em mente. Paulo desejava que aquela oferta fortalecesse a igreja, que aquela oferta enriquecesse a igreja no mistério da partilha dos recursos. E isto é verdade. Quando a igreja está envolvida na doação no reino de Deus, ela é fortalecida. Quando a igreja está envolvida, unida no prazer do serviço a Deus, com a motivação em Deus, ela não somente é enriquecida localmente, mas ela é instrumento de Deus para enriquecer congregações além-mar, em outras fronteiras, em outros lugares. O que está acontecendo aqui impacta lá no Vale do Ribeira, lá no Alto de Santana, lá na Alfredo Pujol, nas cercanias da congregação de Antioquia, lá do outro lado do mundo. O fortalecimento oriundo do uso do serviço para a prática da teologia da generosidade enriquece famílias aqui, abençoa com graça, fortalecimento, conservação da unidade, como abençoa igrejas em outros lugares. É o reino de Deus sendo impactado por gestos que podem ser, para alguns, tão pequenos, mas quando o coração é colocado ali e é ofertado para Deus, são valiosos para Deus. Irmãos, aqui excede, o que eu estou pontuando, excede questões financeiras. Fala de entrega inteira do ser. A questão financeira é um detalhe pequeno
de uma entrega que implicará lá nesse detalhe, mas não é só aquilo lá. É a entrega do tempo, é a entrega do amor para dar, para ajudar a assistir o outro, é a entrega dos ouvidos para ouvir, é a entrega do ser inteiro para abençoar. É o privilégio de servir o reino de Deus. Os macedônios ofertaram por iniciativa própria. Eles suplicaram insistentemente ao apóstolo que não fossem deixados de fora, porque eles entendiam que era um privilégio participar da assistência aos santos. Que exemplo extraordinário que Paulo está levantando para falar à igreja rica de Corinto, que não estava vivendo assim. Esse é o ponto. A igreja de Corinto estava envolvida nas suas demandas locais e havia se esquecido de que era a bênção servir além de suas demandas locais, que a igreja do Senhor estava espalhada por outros lugares e que essa igreja tão cheia de recursos não estava fazendo o que as igrejas que não possuíam tais recursos estavam fazendo. Não é só uma provocação que Paulo está fazendo à igreja de Corinto, como uma chacoalhada na igreja. Não é isso só. Pode ser também isso. Mas é uma verdade que precisa ser dita. Um testemunho como esse precisa ser anunciado. É isso que Paulo está fazendo, a fim de despertar a sensibilidade, a generosidade dos crentes em Corinto. Eu fico imaginando esta carta sendo lida na igreja, e esse exemplo de pessoas pobres, em absoluta miséria, desejando entregar, servir, ocupando-se com o outro. Eu fico imaginando os crentes em Corinto ouvindo essa carta. Se não houve constrangimento, então havia endurecimento, porque qualquer um se constrangeria com isso. Mas um constrangimento para a ação, não era para a vergonha da exposição só da mazela, mas era um despertamento para entender que era graça. Que coisa preciosa quando nossa alegria, nosso contentamento não está residido na abundância de recursos. Quando nós condicionamos nosso contentamento à abundância de recursos, então nossa alegria não está na fonte de Deus, mas está nos recursos. E isso é catastrófico, porque os recursos se vão, o emprego vai embora, a crise vem, a saúde vai mesmo. Quantas pessoas você e eu conhecemos, cheias, plenas de saúde, e da noite para o dia foram diagnosticadas com uma doença autoimune, e de lá para cá, só dificuldade. A saúde nossa é assim. Se nosso contentamento, nossa alegria, nosso prazer em servir está condicionado a esses elementos, então nós somos muito infelizes. Não está. Não espere ter para entregar. Entregue porque você é. Entregue a sua vida. Dedique-se mais. Ofereça-se mais ao Senhor e aos outros, no sentido de servir os outros. Esteja atento para além das suas necessidades. Um tempo bendito nas nossas reuniões semanais é quando abrimos ali para compartilhamento de oração. Coisa preciosa é ouvir dos irmãos pedindo oração em favor de outras pessoas. Está mostrando que os irmãos estão ocupados com outras necessidades além das suas. Isso é lindo.
E pessoas que nem conhecemos, mas ouvimos alguém pedir oração. Olha, meu amigo está pedindo oração pelo amigo dele, e eu quero trazer aqui, isso é bênção. Oportunidade de servir orando, assistindo. Mas tem gente que só olha para si, só olha para as suas necessidades. A vida gira em torno de si. Essa velha natureza medonha, terrível, ela tem que ser superada. E ela é superada dentre as oportunidades que Deus nos dá, com o entendimento de que entregar é graça, servir é graça. E quanto mais a dificuldade aumenta, mais a graça do serviço abunda, superabunda, para entregar. Eu não posso fazer isso porque eu estou cheio de atividades. Eu não posso fazer aquilo porque eu tenho muitas tarefas. E quem não tem muitas tarefas, quem não tem muitas atividades, todos temos. Mas eu vou fazer no Senhor, porque é o reino de Deus. No reino de Deus sirvo. Essa disponibilidade, irmãos, que a gente precisa construir mais. É privilégio servir a favor do reino. E a abundância da riqueza do serviço nos permite participar do processo de santificação. Veja o versículo 5. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Isso é santificação. Eles entregaram-se ao Senhor e depois a nós pela vontade do Senhor. A disposição para dar seguimento no crescimento espiritual. Então, o serviço era oportunidade para o desenvolvimento, o encorajamento à santificação. Paulo está encorajando a igreja em Corinto, que se destacava em muitas coisas, e ele confessa aqui no versículo 7 do capítulo 8, olha, vocês são abundantes na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, no amor que vocês têm por mim, por nós, os apóstolos. Mas se dediquem também ao privilégio de entregar, a graça de contribuir, é isso que ele está dizendo aqui no versículo 7. Na medida que vocês crescem na fé, na capacidade de conhecer a Deus, no processo de santificação, vocês quererão contribuir mais, servir mais. Isso que estamos falando não tem absolutamente nenhuma relação com com estas figuras mercenárias de palcos religiosos que apelam à ingenuidade das pessoas e às suas necessidades desesperadoras para extorquir das pessoas dinheiro. Isso que estamos falando, isso que estamos vendo, não tem nenhuma relação com esse comportamento escancarado de deslealdade religiosa, desonestidade que enxergamos não só no Brasil, por aí afora. Em nome da fé, se promove confusão, extorsão. Isso não é evangelho. Esse tipo de contribuição não é fruto de reconhecimento da graça, absolutamente. Aqui sim. É gente que quer entregar, não para receber. É gente que quer entregar porque já se entregou a Deus. E se solidariza como expressão de amor. Não para enriquecer figuras religiosas, mas para assistir o necessitado. Não seja ingênuo, irmão.
mas também não seja um Ebenezer Scrooge antes da transformação. Não seja um avarento. Seja alguém dadivoso, solidário, que está num processo bendito de santificação sendo trabalhado por Deus. E aí nós temos nesse capítulo, por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim, minha irmã Maria, senhor Antônio? Por que tem que ser assim? E aí nós encontramos versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Tem que ser assim, porque Jesus nos ensina assim. Nos ensinou com a sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, aos crentes filipenses, menciona Cristo Jesus como o exemplo de humildade, como alguém que se submeteu a viver aqui por um tempo para cumprir a obra salvadora em humildade, renunciando, fazendo-se pobre, sendo Senhor do universo. Cristo não morreu por nós para que vivêssemos para nós mesmos. Alguém disse que, se alguém perguntasse, diz que Lutero disse que se alguém perguntasse para ele, quem é que vive aí? E Lutero respondeu, aqui quem vive é Cristo. Cristo morreu para isto, para que vivêssemos para Ele. O sacrifício de Cristo, a entrega foi sinalizada na oferta dos macedônios pelos crentes em Jerusalém, para os crentes em Jerusalém. A oferta daqueles irmãos, daqueles donativos, revelavam a oferta de Cristo. E Paulo salienta a obra de Cristo como referencial para a oferta daqueles irmãos. Isso é muito sério, irmãos. Ele está apresentando o padrão do levantamento daquelas singelas doações. Que aquelas singelas doações, aquela entrega de si para o outro, a Deus, revelavam a oferta de Cristo no Calvário por nós. Sendo rico, se fez pobre. Superabundância de grande riqueza. Exemplo de servir. A abundância de riqueza no serviço revela o exemplo do servo, servidor, perfeito, Jesus Cristo. Todas as vezes que vivemos assim, estamos revelando Jesus. É isto. Você não gostaria de viver a vida revelando Jesus? É para isso fomos chamados. Não é possível viver revelando Jesus sem a expressão dessa entrega para o serviço. Não é à toa que ele é chamado de servo. Paulo sabia, meus irmãos, que muitas igrejas, especialmente a igreja de Corinto, teria dificuldade de entender esse olhar prático. E então ele usa um exemplo prático. 2. Um dependendo do outro. Um que dependia do outro. O exemplo dos macedônios, que dependia do exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo que dava combustível é o exemplo dos macedônios. O exemplo dos macedônios era um replicar da obra de Cristo. Que coisa preciosa quando nossas ações replicam a obra de Cristo. Quando estamos dispostos a entregar a palavra de Deus aos outros, orar pelos outros, entregar-se no serviço, dispor-se para o serviço, nos tantos flancos
que temos nesse campo de batalha. Deus nos chama para essa entrega emocional, física, espiritual, o ser inteiro. É a sua vontade para fazer, é a sua alegria na expressão, da demonstração, da manifestação. Que coisa abençoada, como nós precisamos aprender isso e crescer nessa área, meus irmãos. Essa é uma igreja muito generosa, louvado seja Deus, mas Deus nos chama para ser abundantemente generosos, não só generosos, Deus nos chama para sermos abundantemente generosos, Deus nos chama para mais, Deus nos quer mais, entregados, dedicados, fazendo isto para a sua glória. Não sei se você tem dado algumas desculpas para o serviço alto lá, reflita, pare um pouco, confesse a Deus, peça a graça de Deus, confesse ao Senhor essa negligência e peça para que o Senhor te permita saborear a alegria desse serviço, porque é bênção para a igreja, é bênção para o reino e glorifica o nosso Deus. Que Deus nos abençoe ricamente, que Deus nos permita, nesse oceano da graça, da doação, da entrega, nos deleitarmos nele, quando percebermos pessoas sendo beneficiadas, abençoadas, alcançadas, sendo conduzidas a Cristo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Toda a glória é de Cristo, toda a honra é de Cristo. Nós somos apenas seus vasos. Vasos que servem por graça. Vamos orar. Nosso Deus, que bênção grandiosa podermos escutar a Tua palavra na experiência que despertava a igreja de Corinto para maior entrega, para o olhar além de si mesma. E o exemplo das igrejas da Macedônia, atentas, tomado por compaixão para com as igrejas de Jerusalém, para com a igreja de Jerusalém, também nos desperta nessa hora, porque essa doação dos irmãos, do pouco que tinham, da entrega de si mesmos, apontava para a maior doação que o universo testemunhou, a entrega do Teu Filho no Calvário por nós. Tu nos amaste, a expressão desse amor foi a entrega do Teu Filho para o nosso resgate. Então, Senhor, esta singular graça, esta incalculável dádiva, nos conclama, nos move a realizações nesse mundo, nesse tempo, além de nossas possibilidades. Não condiciona o serviço a recursos, mas ao coração que foi alcançado pela graça e entendeu que sempre há algo para entregar. Bendito seja o Teu nome. Convença o Teu povo desta verdade bendita. Transforma a nossa vida, o nosso coração. Se em alguma área nós estamos travados, bloqueados, que nos tem impedido de um avanço mais ousado, mais valente, que Tu removas esses bloqueios, esses entraves, e nos permita esse voo nesse processo glorioso da santificação. Abençoa o Teu povo, Senhor, espalhado no mundo. São tantos irmãos necessitados, tantas igrejas.
Ó, tantos santos que carecem de assistência, de oração, de auxílio social, auxílio financeiro. Dá-nos o coração dilatado para a compreensão de que a obra é ampla. Dá-nos irmãos aqui comprometidos com o serviço, com o Senhor para o serviço, em nome de Jesus. Nós vamos celebrar a ceia agora, Senhor, e que expressão bendita de entrega é esta? Aqui está, Senhor, a graça dada ao teu povo do alimento por causa da entrega do pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Nós vamos participar desses elementos, comendo e bebendo, recebendo a graça da nutrição espiritual enriquecedora para todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos a responder em fé e entrega essa semana, em nome de Jesus. Aqueles que nos ouvem agora, Senhor, e todavia não desfrutam desse relacionamento tão caro, tão vitorioso sobre o egoísmo, sejam convencidos do seu pecado, atraídos a Cristo pela ação do teu Espírito e sejam conduzidos aos pés da cruz, humilhados diante do Evangelho e recebam vida abundante que só o Senhor pode dar. E ao receberem vida abundante, sejam transformados em um rio caudaloso para entregar água a tantos quantos estão sedentos. Faz isto, Senhor, faz isto para a tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.